Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius, seja muito bem-vindo à apresentação assíncrona do meu painel intitulado O Processo de Revelação Discursivo Literário em Um Asno de Ouro, uma análise sobre a figura do escravo de Lúcio. Aqui apresento parte dos resultados obtidos durante minha pesquisa de iniciação científica, que teve apoio institucional e financeiro da agência FAPESP, enquanto eu realizava estudos na Universidade Estadual Paulista, com orientação do professor Cláudio Aquati, e da BEP, enquanto eu realizava estudos na Universidade de Coimbra, em Portugal, com a supervisão do professor Delfim Leão. Introdução. Bom, O Asno de Ouro é um romance antigo romano escrito por Apuleio no século II d.C. Nele temos a história de Lúcio, um rapaz que é magicamente transformado em burro. A partir desse acontecimento, ele vive uma série de aventuras até o momento de sua redenção, isto é, quando ele retorna à forma humana já ao final da narrativa. Em O Asno de Ouro, temos a presença do escravo pessoal de Lúcio, cuja trajetória inicia-se de modo apagado já na abertura da narrativa e vai sendo revelada gradualmente no decorrer da história. Objetivos. De modo geral, nosso objetivo é analisar a manifestação da violência em O Asno de Ouro. De modo específico, buscamos refletir acerca do apagamento discursivo literário do escravo pessoal de Lúcio e sua gradual revelação posterior, a fim de compreendermos como essa escolha particular da voz narrativa é um dos elementos que contribui para a sustentação da manifestação da violência no decorrer de O Asno de Ouro. Metodologia. Bom, no primeiro momento, realizamos uma leitura integral de O Asno de Ouro, a fim de termos aí nosso primeiro contato com o nosso objeto de pesquisa. Em seguida, realizamos uma leitura vertical, ou seja, buscamos analisar os elementos literários que contribuem para a instauração da instância da violência em Um Asno de Ouro, mais especificamente sobre a presença da figura do escravo pessoal do protagonista, Lúcio. Assim, a partir dos dados levantados e considerando nossos postulados teóricos, averiguamos de que maneira a voz narrativa, primeiro, silencia a existência da figura do escravo para, somente em um segundo momento, vir a revelá-la. Discussões e resultados. Bom, é importante notarmos que a violência e o asno de ouro não é um elemento dado, pronto da narrativa. Muito pelo contrário, né? Ele é elaboradamente introduzido e constituído no decorrer da narrativa. Assim, quando Lúcio parte em direção a Tessália, no início da obra, nós não temos nenhum vestígio da expressão da violência. Né? Essa violência ela se inicia-se de modo gradual, né? Primeiro à distância, e ela vem se aproximando de Lúcio. Né? Por isso que é tão importante, então, esse apagamento discursivo literário do escravo. Por quê? Porque o escravo ele é a personificação máxima da violência, né? Dessa sociedade violenta. Então, se ele fosse apresentado desde o início, ia quebrar, né, essa organização da voz narrativa de apresentar a violência gradualmente. Né? Por isso que ele não é apresentado desde o início. Bom, e como chegamos a essa conclusão? Bom, em primeiro lugar, é fato, né, que Lúcio não está presente na narrativa, que o escravo de Lúcio não está presente na narrativa, que Lúcio viaja sozinho. Né? Porém, no desenrolar da história, nós começamos a ver evidências dessa presença do escravo que estava com Lúcio desde o princípio. Né? Por exemplo, quando Lúcio está na casa de Milão, né, o seu anfitrião, nós temos ali a voz narrativa comentando sobre um leito que fica ao lado da cama de Lúcio. Né? Leito este que seria de um escravo, né, do seu escravo pessoal, embora não tenha sido mencionado anteriormente. Depois, quando Lúcio está na casa de Birrena, amiga de sua mãe, a voz narrativa pela primeira vez menciona sobre o escravo de Lúcio, né, sobre a presença do escravo de Lúcio. Mais para frente, durante o julgamento que Lúcio está, a voz narrativa novamente menciona, né, por intermédio do promotor, sobre a presença do escravo de Lúcio. Né. Por isso que é tão importante, né, essa construção gradual da violência e o asno de ouro. Porque desde o princípio da obra há uma apresentação em grau zero, né, da exposição da figura do escravo, o que ajuda a construir então essa narrativa que apresenta a violência gradativamente, tanto para Lúcio quanto para os seus leitores. Bom, como conclusão, nós mencionamos que o apagamento integralmente social e parcialmente narrativo desse escravo, para além de construir o efeito literário de aproximação e de manifestação graduais da expressão da violência, possibilita observar que a voz narrativa constrói situações antitéticas que,
por vezes apresentam um tom de ironia. Nessa direção, entendemos que a expressão da violência, um asno de ouro, não ocorre de maneira simples, aleatória no texto, com que perderia toda a sua importância. Pelo contrário, a voz narrativa tem o cuidado e a precisão de organizá-la elaboradamente, de modo gradual e progressivo. E assim eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, meu nome é Gabriel Alves Fernandes, eu sou aluno da Faculdade de Letras da UFG. Bom, eu desenvolvi um trabalho no âmbito do PIBIC que se intitula As Cartas do Vidente e Uma Estadia no Inferno, Método e Criação na Poesia de Rimbaud. Nesse trabalho eu parti da hipótese de que haveria uma sistematização da criação literária na obra do poeta Arthur Rimbaud, fundamentalmente nas Cartas do Vidente, de 1871, e na sua coletânea Uma Estadia no Inferno, de 1873. Meu objetivo foi correlacionar a teoria das cartas ao novo empreendimento do poeta no pós-vidência. Bom, essas cartas foram consideradas pelo seu confidente ex-professor de retórica Jorge Isambard como a profissão de uma fé literaturicida, e são duas cartas nas quais Rimbaud elabora um manifesto pelo futuro da poesia rumo ao que ele chama de desconhecido. Ele reconhece toda a poesia da grega romântica como idiota, ele reclama liberdade aos novos, reivindica uma nova significação do eu e preconiza, recomenda aos poetas tanto do presente como vindouros um dogma, se tornar vidente, e um método, o desregramento de todos os sentidos. Nas duas cartas, Rimbaud vai postular uma máxima que ficou bastante conhecida, eu é um outro, e para se tornar vidente, Rimbaud vai falar que o poeta deve inspecionar a própria alma, procurá-la, depreendê-la, ver as próprias invenções. Segundo Michel Collot, o pressuposto que se tira daí é de que o sujeito é seu próprio objeto. 2 anos depois do período da vidência, Rimbaud vai escrever e publicar Uma Estadia no Inferno, uma coletânea que contém um prólogo e 8 poemas, e eles reproduzem, por meio de uma catábase, a descida de Rimbaud ao seu inferno. Nessa pesquisa eu constatei que, de fato, para desenvolver o empreendimento lírico, Rimbaud se valeu de uma interiorização seguida de um autoconhecimento, propostos na teoria da vidência, a imbricação do manejo da língua com as imagens de um eu interior, mediada por uma introjeção vertiginosa em um inferno de locus pré-pessoal, se dá na coletânea Uma Estadia no Inferno. Olá, eu sou Geisiane, estudante de Pedagogia da UFES, e o objetivo do meu trabalho é reforçar a importância da luta por respeito e por igualdade de direitos para as mulheres. Para isso, utilizei como base teórica 2 livros da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, e Sejamos Todos Feministas, ambos publicados aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O primeiro, com tradução de Denise Botman, e o segundo, traduzido por Cristina Baum. E, para começar, não poderia deixar de dizer que nós carregamos o peso histórico de uma sociedade patriarcal, com divisão de papéis de gênero e posições inferiorizadas para as mulheres. E, infelizmente, hoje, mesmo após as evoluções, ainda é possível sentir as marcas desses princípios, assim como discursos e ações que mantêm as iniquidades. Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, é possível perceber como os papéis de gênero começam a ser preconizados desde cedo, ainda com os bebês, a exemplo das roupinhas, dos brinquedos. E a partir daí surgem alguns questionamentos, como por que os brinquedos tidos como para meninos são mais ativos, enquanto os brinquedos tidos como para meninas denotam mais passividade? Porque se uma menina demonstra interesse em brincar com um carrinho, uma bola, um helicóptero, esse interesse tem que ser cortado. E principalmente com frases do tipo, você não pode brincar com esse brinquedo porque você é uma menina. Você não pode brincar com isso porque isso é brinquedo de menino. Além disso, questionamentos em torno das roupas, das cores das roupas.
Por que que menino vai usar azul? Por que que menina vai usar rosa? Em Sejamos Todos Feministas, a autora aponta que, para muita gente, o poder feminino incomoda. O poder não é visto como algo para as mulheres. O poder de uma mulher é visto como uma ameaça aos homens. E em torno de uma mulher que está no poder surgem questionamentos como, por exemplo, será que ela tem um lado doméstico? E se essa mulher demonstra que tem pulso firme, muitas vezes ela é criticada, coisas que não acontecem ou que acontecem raramente com os homens. Então, o posicionamento da autora em relação a isso, e com o qual concordo, é de que se uma característica, uma postura é muito criticada em mulheres e não é criticada nos homens, o problema não está na característica em si, naquela postura, na forma de lidar com determinadas coisas, mas o problema para as pessoas está com as mulheres. Além disso, o livro também traz muitos exemplos de como as mulheres são colocadas em posições inferiores. Ali, no próprio contexto da autora, de pessoas que ela conhece, mas que podem ser sentidas por qualquer mulher, em qualquer lugar, como se uma mulher está desacompanhada em determinados locais, ela está sob olhares de julgamento, olhares maldosos, olhares preconceituosos. Se ela está acompanhada por um homem, muitas vezes não chega nem a ser cumprimentada, como se fosse invisível. Ou se ela está acompanhada por um homem e numa determinada situação vai fazer um pagamento para alguém, a pessoa com pensamento limitante acredita que o dinheiro, mesmo vindo das mãos dela, deve ter sido daquele acompanhante, daquele homem que está ao seu lado. Então, além disso, a autora também apresenta o seu posicionamento em torno de algo que ela diz que muitas vezes ensina-se muito as meninas a serem boazinhas, a serem benquistas, coisas que não se ensina aos meninos. E que isso pode vir a se tornar algo nocivo, porque em nome de ser boazinha, muitas vezes as meninas acabam se calando em diversas situações. E quantas mulheres, têm problemas com sua autoestima por conta de querer agradar, de querer ser benquista, de querer ser bem vista. Além disso, também é citado pela autora a questão de ensinar os meninos a não demonstrar seus sentimentos. Quem nunca ouviu aquela frase, para de chorar, homem não chora. Então, mais um questionamento que trago. Por que homem não chora? Qual o problema de um menino demonstrar sentimentos? Temos, portanto, 2 livros que trazem muitas reflexões, que mostram que as coisas acontecem com bastante frequência, mas que não é por causa da frequência com que as coisas ocorrem que elas são normais, que a gente tem que se calar, que a gente tem que aceitar. E os papéis de gênero vêm para ditar como as pessoas devem ser, como as pessoas devem se portar. E isso gera muita expectativa, isso pode gerar um peso muito grande. Então, espera-se que haja menos julgamentos, menos preconceitos, menos determinação de como as pessoas devem ser e mais respeito inclusive à integridade, mais aceitação de como as pessoas são. Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Seja muito bem-vindo à apresentação assíncrona do meu painel intitulado A Manifestação da Violência em Um Asno de Ouro, um olhar sobre as festividades do Deus Riso. Aqui eu apresento parte dos estudos realizados em minha iniciação científica,
que teve o apoio institucional e financeiro da agência FAPESP, enquanto eu realizava minhas pesquisas na Universidade Estadual Paulista, por orientação do professor Cláudio Aquati, e da BEP, enquanto eu realizava minhas pesquisas na Universidade de Coimbra, em Portugal, com a supervisão do professor Delfim Leão. Introdução. Bom, O Asno de Ouro é um romance antigo romano escrito por Apuleio no século II d.C. Nele temos a história de Lúcio, um rapaz que é magicamente transformado em burro. A partir desse acontecimento, ele vive uma série de aventuras até o momento de sua redenção, isto é, quando ele retorna à forma humana já no final da narrativa. Porém, antes de Lúcio vivenciar essas aventuras asininas, ele acaba participando involuntariamente das festividades em nome do deus Riso, que, em última instância, podem ser consideradas cruéis e violentas. Objetivos. De modo geral, nosso objetivo, então, foi analisar a manifestação da violência em Um Asno de Ouro, considerando a sua expressão durante essas festividades. De modo específico, nós buscamos tanto compreender quanto apontar como este fenômeno literário é bastante relevante para a constituição deste evento narrativo. Metodologia. No primeiro momento, nós realizamos uma leitura integral de O Asno de Ouro a fim de reconhecermos o nosso objeto de pesquisa. No segundo momento, nós realizamos uma leitura vertical, ou seja, nós buscamos registrar os meios de expressão deste fenômeno referente às festividades em nome do deus Riso. Assim, a partir dos dados coletados e dos nossos postulados teóricos, que são baseados nos estudos sobre o romance antigo grego e romano, sobre o Asno de Ouro e sobre a violência, nós fizemos um cotejamento da regularidade e das significações da expressão da violência que rompe durante essas celebrações. Discussões e resultados. Bom, nós podemos dizer que as festividades em nome do deus Riso são constituídas por meio de dois eventos. A tentativa de invasão da casa de Milão, onde Lúcio está hospedado, e o julgamento de Lúcio. Então, Lúcio ele é uma testemunha ocular dessa tentativa de invasão, né? Aí ele decide enfrentar os bandidos, mata os 3 bandidos que tentavam invadir a casa de Milão, e por causa disso ele é levado em julgamento público. Durante esse julgamento, que é acompanhado por grande parte da população da cidade, Lúcio sofre uma série de ataques e acusações, e ao final desse julgamento o promotor decide torturar fisicamente Lúcio, né? Encerrando então o julgamento. Então, num primeiro momento, nós podemos indicar que a violência, ela não só é a base, mas como ela é a responsável pela constituição dessas festividades. Por quê? Porque se não tivesse havido essa invasão dos bandidos, no qual nós registramos aí a evidência da criminalidade, do confronto físico, da crueldade, da luta armada, dos múltiplos assassinatos, e depois do julgamento, no qual Lúcio sofre aí, ataques aí, emocionais, psicológicos, nós não teríamos essas festividades, né? Num segundo momento, o que nós podemos indicar? Quando encerra-se, né, esse julgamento, quando Lúcio vai ser torturado, ele descobre que, na verdade, todos esses eventos, né, a invasão e o julgamento, foram uma grande mentira, né, no sentido de entretenimento, no sentido de invenção. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa sofre violência e humilhações públicas, maior são as honras dadas ao deus Riso. Por isso que quando termina as festividades, toda a população que estava ali acompanhando começa a rir muito de Lúcio, rir demais, assim, rir de cair no chão, de gargalhadas. E Lúcio vai ficando ainda pior, né, de perceber que ele foi tão enganado, que faz as pessoas rirem ainda mais. E aí nós percebemos o quê? Uma oposição, né, uma oposição entre a violência, né, por um lado, e laetaberes, no sentido de entretenimento, por outro, né, que embora eles tenham significados semânticos contrários, um é responsável pelo outro. Um terceiro ponto que nós podemos também averiguar é que, assim, não houve, né, a partir dos estudos dos especialistas em O Asno de Ouro, não houve um deus Risos na antiguidade, né, não com essas características. Então ele é considerado, na verdade, uma criação ficcional de Apuleio. Então nós podemos indicar que essa junção entre risos e violência, na verdade, ela traz um teor bastante reflexivo na narrativa. Por quê? A fim de criticar a violenta sociedade de seu tempo, Apuleio se utiliza da violência. Ele cria um evento ficcional extremamente violento,
que promove a risada da população justamente para mostrar como as pessoas do seu tempo elas sentiam prazer por meio da miséria que é acometida a outra pessoa, da violência que sofre outra pessoa, né? E um outro elemento que nós podemos destacar é que Lúcio se transforma em burro em razão da sua participação durante essas festividades, né? Quando termina essas festividades, Lúcio fica muito triste. Por causa disso, a Fox, a escrava da casa de Milão, fica com pena de Lúcio e ajuda Lúcio a realizar o seu grande sonho, que era conhecer a magia, o sobrenatural. Quando ele é levado a conhecer a magia, ou há um engano, né? E Lúcio acaba se transformando em burro, né? Então essa participação durante as festividades é responsável pela sua transformação de modo direto, né? E de modo indireto ainda nós podemos indicar o quê? Antes da escrava Fox levar Lúcio para conhecer a magia, Lúcio recebe como visita alguns cidadãos da cidade, né? Eles falam para Lúcio: olha, Lúcio, não fique triste, né? Na verdade, você tem que ficar muito feliz, porque você foi escolhido pelo Deus Risos, né? E a partir de agora, Deus Risos vai sempre abençoar a sua vida. E logo depois, Lúcio acaba se transformando em burro, né? Então nós podemos entender essa transformação como uma grande bênção dada pelo Deus Risos. Então, como conclusão, nós podemos indicar o quê? Que, em primeiro lugar, a violência é um elemento constituinte fundamental durante essas festividades. Em segundo lugar, é por causa da participação de Lúcio nessas festividades que ele acaba se transformando em burro, que é o elemento violento máximo em um asno de ouro, né? Nada vai ser mais terrível e violento do que a transformação em burro. Em último lugar, nós podemos aí indicar uma relação. Por quê? Lúcio, ele acaba se transformando em burro por participar de um evento religioso ficcional do Deus Risos. Aí ele sofre uma série de ações violentas até ser liberto participando de um evento religioso agora inspirado em uma ação real, que é da deusa Ísis, uma deusa egípcia que era bastante cultuada pelos romanos na época que foi escrito o Asno de Ouro. Então nós criamos aí uma simbologia que Lúcio é abençoado por um deus, transformado em burro e liberto com a bênção de uma outra deusa, a deusa Ísis. E assim eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Apresentaremos o trabalho intitulado Aspectos relacionados ao nacionalismo na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O pré-modernismo é considerado um momento de transição dentro da nossa literatura e compreendeu o final do século XIX até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Dentre as obras inseridas nesse momento, podemos afirmar que o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de autoria de Lima Barreto, foi uma das mais relevantes. O objetivo desse trabalho é analisar os aspectos relacionados ao nacionalismo na obra em questão. A relevância desse estudo está na possibilidade de abranger elementos da obra que ainda não foram devidamente discutidos, contribuindo dessa forma para enriquecer os estudos literários acerca do pré-modernismo e do romance de Lima Barreto. O período qual se estabeleceu a República no Brasil, denominado posteriormente de República Velha, representou a passagem do poder da monarquia para a mão das oligarquias. Esse processo acentuou a desigualdade social no país. Afinal, enquanto poucos indivíduos possuíam grande parte das riquezas, a maioria da população vivia na miséria, sem as mínimas condições de sobrevivência. A aparente estabilização política e econômica vivenciada no Brasil foram responsáveis pela formação da Belle Époque brasileira. Diferentemente da Belle Époque francesa, no Brasil o movimento foi marcadamente elitista, e segundo Milagre Júnior e Fernandes, exógeno e delineado por interesses externos, construídos sem nenhuma espontaneidade. Os autores ainda pontuam que foi um processo conservador, diferente do que se evidenciou na França. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra conceituada do escritor Lima Barreto. O romance foi publicado inicialmente em folhetim, sendo editado mais tarde, em 1915, como livro. Mesmo participando ativamente da imprensa e de grupos literários, a publicação e distribuição do romance foi custeada pelo autor. Lilian Schwartz observou que a literatura brasileira, nas primeiras décadas do século XX, é caracterizada por poucas novidades. Nesse momento, há uma forte tensão político-social. Nos anos que antecedem a publicação de Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto coordena um grupo literário de oposição à Academia Brasileira de Letras. Segundo Alfredo Bose, caberia ao romance de Lima Barreto o papel histórico de mover as águas estagnadas da Belle Époque, revelando, antes dos modernistas, as tensões que sofria a vida nacional. Agora, falando um pouco sobre a análise da obra, temos que ela realiza uma crítica ao nacionalismo fanista, presente na literatura, principalmente no Brasil pós-independência e no início do século XX.
Na obra, o protagonista Policarpo Quaresma é subsecretário do Arsenal de Guerra e demonstra um comportamento patriótico exacerbado. No personagem, reside um lado que representa o brasileiro injustiçado, cuja voz não é ouvida, e no outro em que aparece a voz do romancista, no qual compreende que o nacionalismo fanista é débil. Além disso, a noção que Policarpo Quaresma possui da pátria é abstrata, ou seja, ela é construída através do que se tem nos livros e não corresponde à realidade na qual se estabelece a cultura do povo brasileiro. E em vista disso, que no decorrer do romance, o Major empreende tentativas fracassadas de manifestar-se ou integrar-se aos elementos típicos do Brasil. Uma dessas tentativas de manifestar esses elementos genuinamente nacionais pode ser observada quando Policarpo Quaresma, a partir de seus estudos, definiu-se que a modinha, acompanhada pelo violão, era a que melhor expressava a alma nacional. Mas sua trajetória pela música, ela é frustrada, né? Outro momento da obra em que Policarpo Quaresma manifesta seu nacionalismo fanista ocorre quando ele solicita, através de um ofício, direcionado ao Congresso Nacional, que o Tupi-Guarani passe a ser a língua oficial da nação. A proposta de Policarpo é recebida com risos, passando a ser alvo de notícias em jornais durante semanas. No primeiro momento do romance, o personagem vai se encontrar no espaço urbano, enquanto no segundo momento, logo após permanecer 6 meses no hospício, o espaço passa a ser a zona rural, mais precisamente no sítio Sossego, que é a sugestão da sua afilhada Olga. Muda-se então com o intuito de provar que as terras brasileiras eram férteis. Na zona rural, ele é atacado, tentativa de envolver em fraudes eleitorais e aplicações de multas, por exemplo, e é expulso também pelos políticos locais. Além disso, é arruinado pelas saúvas e as ervas daninhas. O olhar ingênuo de Quaresma sobre a pátria e seus governantes, bem como sua visão nacionalista utópica, é perdida em um momento de epifania, quando finalmente consegue compreender que a visão de pátria não condizia com o real. No entanto, essa consciência da realidade o leva a uma prisão na Ilha das Cobras e posteriormente à morte, cumprindo então o que já havia sido demonstrado no título da obra. Para concluir, até o período do pré-modernismo, não havia obras que criticassem o nacionalismo em si e que tivessem como foco uma crítica direcionada ao nacionalismo fanista, enquanto abordassem o contexto cultural, político ou social da época. É nesse sentido que o romance de Lima Barreto possui um caráter de ineditismo na literatura brasileira. Além disso, sua obra é fundamental para a compreensão do que se pensava o Brasil no período da República Velha.